Questão 27, FON 2023. Um sistema é composto por 3 corpos celestes esféricos e homogêneos, todos com a mesma massa m. Então, todos os corpos celestes têm a mesma massa m. Beleza. Que realizam uma órbita circular única de raio R, estando sujeito apenas às interações gravitacionais entre si. Então tem aqui 3 corpos celestes iguais e homogêneos, todos com a mesma massa m, descreve a mesma órbita circular e tem raio R. Beleza, vamos descer aqui então. Aí essa informação que é importante, ó, as distâncias entre todos os corpos são iguais e se mantêm constantes ao longo do movimento. E aí falou que é para considerar G como a constante gravitacional universal, com base lá na lei de Newton, né, da atração das massas. E ele pergunta quanto vale o módulo da velocidade de cada corpo. Então o que nós vamos fazer aqui? Informações importantes. A massa é m, a órbita é circular. Quem já estudou a parte de gravitação sabe que quando uma órbita é circular, a força resultante ela é igual à força centrípeta. Bom, mas por que isso também, né? Se a gente vê, né, esses corpos eles vão girar em torno de um mesmo centro, ou seja, a força resultante ela sempre vai apontar para o centro. Beleza? Muito bem. Mas essa força resultante aqui é o quê? Bom, vou fazer aqui, ó. Aqui está o centro desse planeta, aqui está o centro desse, e aqui está o centro desse. Qual que é uma outra informação muito interessante que ele deu? Ele falou que a distância entre os corpos são iguais, então quer dizer que a distância daqui até aqui, daqui até aqui, e que daqui até aqui é a mesma. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo equilátero. Ou seja, se eu falar que aqui vale L, aqui também vale L, aqui também vale L. Triângulo com todos os lados iguais, ele é equilátero. E que o ângulo, a gente sabe que a somatória dos ângulos internos no triângulo tem que dar 180. Então, se os ângulos são iguais, então aqui é 60, aqui é 60 e aqui também é 60. Ou seja, a soma vai dar 180. Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse planeta aqui como base. Ó. Se a gente pegar esse planeta como base, ó, na verdade qualquer um, né? Mas eu estou pegando esse aqui. O que acontece? Tá vendo esse planeta aqui? Quais forças que estão agindo sobre ele? Tá aqui o centro dele. Ó. Se a gente pegar esse planeta aqui, ele vai atrair esse. Então, ele vai atrair ele com uma força, eu vou denominar de F aqui. Tá? Eu vou denominar de F. Vou denominar essa força de F. Da mesma forma, esse aqui vai atrair esse. Né? Então, aqui também vai atrair com a mesma força F. Beleza? Uma vez que eles são iguais e homogêneos, a força que esse aqui atrai esse é a mesma força que esse aqui atrai esse. Beleza? E aí, se a gente saber, ó, eu quero saber qual que é a resultante. Para me saber a resultante, eu posso fazer aqui a regra do paralelogramo, né? Traço aqui uma paralela dessa aqui, ó, aqui, né? Ou uma paralela dessa aqui. E a resultante vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa em vermelho que eu vou colocar aqui agora. Essa é a força resultante. Essa vai ser a nossa força resultante. Certo? E esse ângulo que está aqui, ó, como a gente viu, como é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui, ó,
estou colocando de azul, é os mesmos 60 graus. Né? Então, esse ângulo aqui é os mesmos 60 graus, tá? Coloquei a cor de azul só para a gente saber a diferença. E se você ver, né, essa resultante aqui, ó, ela aqui vai estar apontando para o centro justamente, ó. Ela está apontando para o centro aqui, ó. Porque você tem esse vetor aqui e esse vetor aqui, ó. Né, que eu coloquei de verde lá, não foi, ó. Esse e esse é o que eu desenhei no esquema ali. A resultante está apontando para o centro. Por isso que eu coloquei que a força resultante ela é igual a centrípeta. Você sabendo que o movimento era circular, órbita circular, tem que ser centrípeta. Então você já adiantava aí o seu caminho. Bom, como que eu acho essa força resultante? Olha só. Essa força resultante, se a gente for olhar bem, né, eu vou colocar aqui da cor vermelha, como que eu faço para calcular a resultante de um vetor? A resultante ao quadrado é igual a um vetor ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, mais duas vezes um vetor vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. Então, eu consigo achar quanto que vale esse resultante. Então, ó, o resultante é o FR ao quadrado. Isso é igual, esse A que é meio que se fosse o F ao quadrado, mais o outro que também é F ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vetor chama F, o segundo também chama F, vezes o cosseno de 60 graus. E aí, se você sabe aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? A gente tem lá o seno e o cosseno. Bom, o seno de 30, o de 45 e o de 60. Qual que é o macete aqui? O macete é contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Depois contar ao contrário. 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. 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 Agora tira a raiz do numerador. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2. Raiz de 3. Raiz de 2. Raiz de 3, raiz de 2. Raiz de 1 é 1. Então quer dizer que o cosseno de 60 é meio, se a gente olhar essa tabelinha que a gente fez. Então, onde tem cosseno de 60, eu vou colocar meio. Então, vamos lá. Então, a força resultante ao quadrado é igual. O F ao quadrado mais F ao quadrado, isso aqui dá 2Fs ao quadrado. Mais F vezes F dá F ao quadrado vezes 2. 2F ao quadrado, mesma coisa. Vezes o cosseno de 60, que é meio. Ou seja, esse 2 aqui vai embora com esse 2. E aí, o que vai ter? Que a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter que a força resultante ao quadrado, ela nada mais é do que, ó, 2F ao quadrado mais F ao quadrado, isso aqui dá 3Fs ao quadrado. Continuando a conta aqui, ó, a força resultante, ela vai ser igual a raiz quadrada, né, de 3Fs ao quadrado. Ou seja, essa força resultante, ela vai ser o quê? Ela vai ser o F ao quadrado, ele pula para fora. Então é F raiz de 3. Então quer dizer que essa força resultante ela é igual a centrípeta porque essa força resultante ela aponta para o centro. Beleza? Ela aponta para o centro. E eu sei que essa força resultante então é F raiz de 3. Beleza? Então onde tem força resultante eu vou colocar F raiz de 3. Então quer dizer que F raiz de 3 é igual à força centrípeta, que é a massa do meu planeta que eu estou analisando. No caso é esse aqui, né? Não é esse que eu estou analisando? Então qual que é a massa dele? É M, né? Porque força centrípeta é o quê? Ó? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Porque força centrípeta não é a massa e a velocidade ao quadrado dividido pela distância que ela está do centro. Qual que é a distância que está aqui do centro? Ó? É o raio. Ó. Daqui até aqui é o próprio raio, ó, que vale R, dividido por R. Beleza? Só que a massa ali é o Mzão maiúsculo, né? Que é o que ele pediu lá para considerar o Mzão maiúsculo. Então é a massa, a velocidade
ao quadrado dividido pela distância que está em relação ao centro. Então aqui é m, beleza, que é igual a centrípeta, vezes a velocidade ao quadrado dividido por r. E ele quer justamente esse v aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Antes de eu desembolar esse negócio aqui, cara, você concorda que essa força F aqui, ó, que eu chamei de F, não é a força que esse planeta aqui ele exerce sobre esse aqui que eu vou colocar de vermelho? E essa outra, ó, essa força F aqui, ó, que eu coloquei, é a força que esse planeta exerce nesse de vermelho. E que essa outra força F aqui, ó, é a força que esse planeta aqui exerce no vermelho. Certo? Isso aqui é o microplaneta vermelho lá. Só para ficar mais fácil de ver o desenho. Então, essas forças aqui é o que? São as forças de atrações de massa. Ou seja, por conta da massa, esse planeta aqui está atraindo esse. E por conta da massa, esse planeta aqui está atraindo esse. Então, esse F, na verdade, ele é justamente a força da atração das massas, que é a constante de gravitação, a massa do que atrai e do que é atraído, uma vez que eles são iguais, o que atrai tem a mesma massa do que é atraído, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles aqui não é L, ó, que eu chamei de L. Então aqui vai ser L. E essa distância ela é o que? Ao quadrado, hein? Lembra lá da força de gravitação, hein? Então onde tem esse F aqui, ó, esse F, eu posso colocar isso aqui, ó. Porque essa força F ela existe por conta da atração das massas. Então o que a gente vai fazer? Vamos embolar aqui, ó. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então aqui vai ser G. Já vou colocar aqui, ó, M vezes M dá M ao quadrado, né, para dividir a minha vida. E aqui, ó, é o L ao quadrado. E aqui continua a raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é igual a o Mzão, V ao quadrado, dividido pelo raio. E aí, se a gente olhar aqui as respostas, ó, tá vendo esse L aqui, ó? Ele não existe nas respostas. Então eu tenho que arrumar um jeito. Ó, o G tá aqui, aqui tem G, aqui tem M, aqui tem M, aqui tem raio, aqui tem raio. Tem até o raio de 3, né? Algumas opções aqui, que aparece a raiz de 2, tá? Mas aí a gente vai ver com calma. Mas esse L aqui não tem nas respostas. Então o que eu tenho que fazer? Provavelmente esse L aqui, provavelmente não. Esse L aqui, eu consigo escrever ele em função de R. E aí, a gente vai. Então a gente para aqui por enquanto. Aí a gente vai voltar lá no triângulo equilátero. A gente vai voltar lá no triângulo equilátero. Quem já estudou triângulo equilátero, né, que é um triângulo que tem todos os lados iguais, ó. Se você pegar aqui o triângulo equilátero, na verdade, deixa eu fazer uma circunferência que vai ficar mais fácil. Circunferência aqui. Não vai ficar perfeita, mas enfim, né? Tá aqui as conferências. Vou fazer um triângulo equilátero aqui. Vou pegar essa ponta aqui até lá. Aqui, até aqui. Aqui. Vai ficar perfeito o triângulo equilátero, mas enfim, né? Na verdade, eu vou tentar fazer perfeito aqui, peraí. Vou pegar dessa ponta aqui. Até aqui tá bom. Essa mesma ponta aqui, até aqui tá bom. Aqui vai dar equilátero. Essa ponta aqui até aqui vai dar bom também. Essa ponta aqui até aqui vai lá. Desculpa aí, porque tô fazendo na hora, mas enfim. Então vamos falar aqui esse... Quem já estudou triângulo equilátero, então vou falar que o centro da circunferência está aqui. Raio. Quem já estudou, vou colocar até a cor de outra cor. Ó, se eu pegar daqui até aqui, né, até a extremidade é o raio dela, né? Vou até alterar a cor aqui para não... Então essa parte vermelha é o raio da circunferência. Quem já estudou triângulo equilátero sabe que quando você tem uma circunferência que circunscreve, ou seja, que engloba esse triângulo equilátero, cara, tá vendo isso aqui, ó? Se eu pegar dessa ponta aqui, deixa eu alterar a cor aqui, ó. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero, não é? Ó, daqui até aqui não é a altura do triângulo equilátero, ó. Tá vendo a altura do triângulo equilátero? Se você, quem já estudou o triângulo equilátero, sabe que
Quando você tem uma circunferência que circunscreve ou que está circunscrita a um triângulo equilátero, essa altura, tá? Ou melhor dizendo, o raio, ele é igual a 2/3 da altura. Porque é meio que eu dividi esse aqui, ó, a altura em 3 partes iguais, ó. Em 3 partes iguais. Tá vendo que dessas 3 partes iguais, ó, o raio ele pega 2 partes do total de 3, é por isso que esse raio aqui é 2/3 da altura. Tá, mas o que que isso tem a ver com o L, né? O que que isso tem a ver com o L? Bom, a gente sabe que a gente pode fazer isso aqui, ó, se a gente pegar o triângulo equilátero. Então eu sei que o raio ele é 2/3 da altura, então deixa isso quieto. Mas eu tenho que escrever isso aqui em função do L, né? Então vou pegar aqui de novo o triângulo equilátero. Tá? De novo o triângulo equilátero. Então toda vez que você tiver uma circunferência circunscrita no triângulo equilátero, o raio circunscrito. Se a circunferência estiver por fora, a altura do triângulo equilátero é igual a 2/3 da altura. O raio da circunferência é igual a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então deixa eu fazer esse triângulo equilátero aqui que vai ficar mais fácil aqui e aqui. Vamos calcular essa altura, que é essa aqui, ó, do triângulo equilátero, em função lá do L. Ó, eu vou dividir aqui, ó, se tudo isso aqui vale L, então só esse pedacinho aqui, ó, vale L dividido por 2, e esse aqui vale L. Beleza? E esse aqui de novo, L dividido por 2, porque o total vai dar L, né? L. Esse ângulo aqui eu sei que é 60 graus. Vou fazer aqui a conta de modo que eu consiga relacionar o H com o R, porque eu já tenho o H relacionado com o R aqui, ó. Se a gente for ver bem, ó, o seno de 60, o que é o seno de 60? É o cateto oposto. Estou analisando só esse triângulo aqui, ó. Só esse aqui que eu estou pintando de verde. Quem que é o cateto oposto ali? É o H. Então, o seno é igual ao quê? O cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? É o H. Quem que é a hipotenusa aqui? Ó? A hipotenusa, ó, frente com o ângulo de 90. É o L. E aí a gente sabe que o seno de 60, o seno de 60, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui onde tem seno de 60, eu vou colocar a raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre L. Então, fazendo a conta aqui, ó, L raiz de 3 é igual a 2H. Então, quer dizer que o L, né, continuando a conta, que então o L ele vale 2H sobre raiz de 3. E aí, o que eu vou fazer? Então, se o L... na verdade, desculpa, eu tinha que isolar aqui, era o H. Então, vamos continuar aqui. Então, o H ele é igual a L raiz de 3 dividido por 2, né? L raiz de 3 dividido por 2. Beleza? Então, ó, o H passou dividindo aqui o 2. Beleza? Multiplicou raiz de 3, 2H, beleza? Então, ó, onde tem H, eu posso colocar L raiz de 3 dividido por 2. Então, eu volto nessa fórmula aqui, ó. Então, o raio, o que que ele é? É 2/3. O que que é o H? Ah, o H é o L raiz de 3 dividido por 2. Não é isso mesmo? 2/3 de H. Mas quem que é o H? É o L raiz de 3 por 2. Então pode cortar esse 2 com esse 2. Então quer dizer que o R ele é igual ao L raiz de 3 dividido por 3. Certo? Só que eu quero isolar o L aqui para pegar em função do coisa. Então esse 3 multiplica o R é igual a L raiz de 3. Ou seja, o L, então na verdade ele é o 3R's dividido por raiz de 3. Então, opa, então quer dizer que o L ele é 3R dividido por raiz de 3. Então, onde tem essa forma aqui, ó, L ao quadrado, eu posso colocar aqui, vamos pegar lá. Vou pegar essa forma aqui e vou trazer ela cá para baixo. Então, ó, onde tem o L, eu posso colocar o quê? 3R raiz de 3. Então, continuando a conta, então o que vai acontecer aqui? Ó, Gm ao quadrado dividido por... Quem que é o L? Ó, o L é 3R's dividido por raiz de 3. Por raiz de 3. Muito bem. Isso aqui ao quadrado.
Então, fazendo a conta, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, tudo isso aqui é ao quadrado e isso é igual. Ah, tá. Isso aqui tem que multiplicar o raiz de 3. Isso é igual ao mv ao quadrado sobre r. Show de bola. Então, fazendo a conta aqui, ó, vamos lá. Então, gm ao quadrado raiz de 3 dividido aqui por 3r ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado dá 9, r ao quadrado dá r ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado, bom, isso aqui dá 3. Isso é igual a mv quadrado sobre r. Bom, ó, para você ver, ó, esse 3 aqui pode cortar com esse 9, aqui vai dar 3r ao quadrado. Então, fazendo a conta, continuando, então, vamos ter aqui então, ó, aqui vai sobrar só o 3r ao quadrado. Então, aqui g m ao quadrado, raiz de 3, dividido aqui por 3r ao quadrado, isso é igual a mv quadrado sobre r. Então, fazendo a multiplicação aqui cruzada, ó, fazendo a multiplicação cruzada, o mv ao quadrado, então, continuando aqui, o mv ao quadrado, ele multiplica o 3r, multiplicação cruzada, o gm ao quadrado, raiz de 3, multiplica o r, então isso é igual ao é igual ao gm, ao quadrado, raiz de 3, que multiplica quem aqui? O r. Lembrando que aqui é 3r ao quadrado. Aqui, ó, 3r ao quadrado vezes mv ao quadrado é igual a gm ao quadrado, raiz de 3 multiplica r. Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, esse m aqui pode ir embora. Aqui sobra só um m, sai o quadrado. Esse r aqui, ele vai embora, sobra só o r aqui, sai o quadrado dele. Aí aqui a gente vai ficar v ao quadrado. V ao quadrado vezes 3r. Isso é igual a gm, raiz de 3. Ou seja, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só passar dividindo o 3r. Então aqui vai ficar raiz de 3, que multiplica gm. Quem passa dividindo ali é os 3r. E aí, se a gente tirar a raiz, a gente vai ter a velocidade. Então, a velocidade nada mais é do que a raiz quadrada de raiz de 3 gm dividido aí por 3r. Então, essa é a velocidade que esses planetas vão ter. Essa é a velocidade. Então, ó, raiz de 3 gm, vou trazer isso aqui para cima, para a gente achar a resposta. Então, trazendo para cá, raiz de 3 gm sobre 3r vai dar isso aqui, ó, letra D. Raiz de 3, raiz quadrada da raiz de 3 gm 3r, gabarito letra D. Valeu!